Então vamos nesse instante, serenando nossos corações, nos libertando de todos os pensamentos improdutivos. Vamos permitindo a conexão com a espiritualidade amiga, que já se faz presente aqui nessa casa desde tão cedo, que já sabia da vinda de cada um de vocês para esse encontro dessa noite. E com nossos corações serenados, vamos sentindo a oportunidade de agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, pela nossa vida, pelo pão nosso de cada dia. Vamos agradecendo pelo lar que nos acolhe, vamos agradecendo pelo cobertor que nos aquece, por todos aqueles que caminham ao nosso lado, nos apoiando, por aqueles que dão sentido a muitas coisas da nossa vida. E agradecendo por tudo aquilo que nós sabemos que é primordial para cada um de nós estarmos bem. E como forma de agradecimento, vamos oferecendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente de praticar. A Ti pertence o poder, o reino e a glória, para todo sempre, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Meu nome é Elaine Baggio, eu sou trabalhadora voluntária dessa casa e é com muito carinho que eu recebo cada um de vocês. E só vou dar um pequeno recado. Nós vamos estar começando uma escola de aprendizes do Evangelho agora no dia 20, na próxima terça-feira, não agora, outra, né? É das 20 às 21h30. Se alguém tiver interessado, ali na entrada tem o link para fazer a inscrição e na secretaria tem o formulário. É só ir preencher e vir conosco iniciar essa jornada, essa caminhada. Todos estão convidados, tá bom? A palestra de hoje, o tema é Eu não vim destruir a lei. Esse tema ele é complexo, ele é difícil, né, para trazer aqui, porque a gente tem que voltar lá em Moisés, né, que foi as primeiras leis, né? Então, só lembrando assim que uma das leis ela é invariável, ela é imutável, são as leis de Deus, né? As outras leis, elas são para a convivência aqui mesmo, que nós precisamos ter regras, leis para poder conviver em sociedade. E não foi diferente com Moisés lá naquela época, né? Então vamos relembrar as leis de Moisés. A primeira: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não o adorareis e não lhes prestareis culto soberano. A segunda lei: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. A terceira: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. A quarta: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. A quinta: não mateis. A sexta: não cometais adultério. A sétima: não roubeis. A oitava: não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. A nona: não desejeis a mulher do vosso próximo. E a décima:
Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então essas são as leis de caráter divino, né? Porque tinha que associar as leis de Deus como forma de conter o povo, colocando um senso moral e de justiça. Aí vem as leis de Cristo, né? Então Jesus ele não vem destruir a lei, ou seja, a lei de Deus, né? Ele vem cumpri-la. Ele devolve, ele dá-lhe o verdadeiro sentido a essas, e só que ele vem e traz uma adaptação para o grau de entendimento, porque as pessoas já tinham evoluído da época de Moisés, né? Então Jesus modificou profundamente, e como forma de combater o abuso de práticas falsas interpretações, Jesus reduziu essas leis, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Simples, né? E Jesus ainda traz as seguintes palavras: o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Iota era a menor sílaba naquela época, né? Aqui Jesus diz ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas implicações e consequências. Jesus não mudou as leis de Moisés por ser um moralista, um legislador. Não. Ele mesmo as cumpriu e nos deixou impressa, através dos seus exemplos, quando ele passou aqui, né? Ele executou essas leis implicitamente, né? Ele imputou dentro das suas atitudes, da sua conduta, e deixou de exemplo para nós. E foi a melhor forma que ele fez de ser compreendida as leis de Deus. Mas em suas verdades, Jesus limitava-se muitas vezes, porque ele respeitava o grau, a limitação do povo daquela época, porque como a gente conhece, existe uma evolução espiritual. Então o entendimento daquela época era outro. Então muitas vezes Jesus ele se limitava em algumas coisas porque ele vinha respeitando o grau evolutivo, né? Não existia ali maturidade para certos entendimentos, né? Para o que Jesus falasse, né? E para isso a ciência teria que contribuir de forma poderosa mesmo. A ciência tinha que entrar nesse contexto, né? E como forma de eclodir o total desenvolvimento de muitas dessas ideias e posturas, restava respeitar o tempo necessário para a ciência se desenvolver. E essa ciência veio através do Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico, é maravilhoso, algo assim, né? E essas relações que Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que ele disse que permaneceu incompreendido e falsamente às vezes interpretado, né? O Espiritismo ele é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo diz, eu não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe explicações e execução também, né? Então a humanidade da era cristã recebeu a revelação divina em 3 aspectos, né? Moisés trouxe a missão da justiça, revelou a existência de um Deus único, soberano, orientador de todas as coisas. O Evangelho de Cristo, né, é a revelação insuperável do amor, onde Cristo acrescentou a revelação da vida futura, bem como as penas e recompensas que aguardavam o homem. Revelou um Deus clemente, justo, bom, manso, misericordioso, que perdoa o pecador arrependido
e dá a cada um segundo as suas obras. E o Espiritismo revelou a sublime tarefa da verdade, que não veio para destruir o Evangelho, ao contrário, ele vem para confirmar, explicar, desenvolver pelas novas leis da natureza. Então, agora que nós entendemos as 3 revelações dentro desse tema que estamos estudando aqui hoje, vamos trazer para a nossa doutrina e também para o nosso momento atual, né? Quando Jesus falava de vida futura, não havia naquele tempo o entendimento que o Espiritismo nos trouxe, né? Lá isso era interpretado como amanhã, daqui 3 anos, daqui 10 anos. Isso era a vida futura, interpretado naquela época, né? E hoje nós sabemos que a vida futura nada mais é do que outras vidas, as sucessivas reencarnações que nós viemos passando, buscando para a evolução do espírito, né? E olha que lei divina essa. E como cumprimos essa lei sem acreditar na reencarnação? Como lidarmos com as diferenças absurdas que convivemos dia a dia nessa encarnação, sem nos revoltarmos? Quando cremos em um Deus justo, como olharmos todas as atrocidades que ocorrem a cada momento e não pensar com a falsa razão aqui da Terra? E aí entra o tema que estamos trazendo hoje aqui nessa preleção. Ninguém veio destruir a lei. E hoje a lei que nos rege é a lei da ação e reação. Aí nós pensamos, né? Nossa, mas fulano é tão bom e a vida dele é tão conturbada, cheia de acontecimentos cruéis, né? Nossa, mas fulano trabalha tanto na caridade, a vida dele é tão miserável. Nossa, aqueles são pessoas egoístas, sempre estão tomando vantagens e vivendo numa boa, sem nada acontecer a eles. E essa é a nossa visão aqui, hoje, desse mundo, né? E quando pensamos assim, automaticamente vem a descrença, vem os questionamentos sobre a justiça de Deus. Eu não vim destruir a lei. E essas palavras ecoam dentro de nós, que conhecemos essa doutrina, que nos liberta de tantos preconceitos. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, tudo Ele vê, tudo Ele sabe e tudo Ele pode. Mas Ele vai interferir no nosso livre-arbítrio? Jamais. Ele nos manda as ferramentas que nós precisamos, o que é necessário para que possamos caminhar na forma evolutiva. E essa doutrina, o Espiritismo, veio para nos acalentar nesse processo. Quais são os 5 princípios do Espiritismo? Vocês sabem? Primeiro, a existência de Deus, uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Segundo, a imortalidade da alma. Terceiro, a reencarnação, ou seja, a pluralidade das existências. Quarto, a mediunidade, que é a comunicação com os espíritos. E 5, a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, a Terra não é o único lugar habitado. E as 3 leis secundárias do Espiritismo é a lei da causa e efeito, livre-arbítrio e a lei do progresso. É acalentador isso, né? Quando a gente lê. É acalentador a gente pensar que Deus não tem nada a ver com essas coisas ruins que acontecem por aqui. Nos conscientizar de que tudo que passamos, tudo que sofremos, todas nossas alegrias são nossa responsabilidade. Sabemos que estamos tendo uma nova oportunidade de reajustamento, reajustar nossos erros do passado, né? Essa doutrina não veio destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei. E sim deixá-la mais compreensível para todos nós. E sim dar acesso à compreensão necessária para nos modificarmos. Não modificar meu filho, meu pai, minha mãe, não. Para nos modificarmos. Somos seres individuais, né? Eu sempre gosto de contar, né, o que me trouxe para o Espiritismo. Eu fui criada numa família católica não praticante. Ia na missa de vez em quando, né, na época da minha infância. Eu fiz catecismo, frequentei encontro de jovens,
mas nunca tive assim uma frequência efetiva mesmo na Igreja Católica. E não estou falando mal da Igreja Católica, tá? Mas eu carregava dentro de mim um questionamento muito grande e intenso. Tudo que se referia à injustiça social. Era uma indignação mesmo dentro de mim, né? E me causava, era uma indignação tão profunda quando eu via pessoas com tanta miséria, com enfermidades severas, mas isso de criança mesmo. E era algo extremamente conflitante dentro de mim. Eu buscava sempre a tal justiça de Deus, que eu falava assim, por que isso? Então, quando criança, adolescente, eu me deparava com questionamentos com relação até a beleza, corpo. Eu sempre fui fora dos padrões que a sociedade exige, né? Coisa comum em adolescente. Mas para mim era algo que causava um pensamento além, né? Do tipo, por que tem pessoas extremamente bonitas enquanto outras nascem com deformidades ou com aparências diferentes que acabam por sofrer preconceitos? Porque sofrem, né? E esse questionamento se devia ao fato de que naquela época as pessoas exteriorizavam seus preconceitos de forma indiscriminada. E essa semana eu estava tomando café com uma amiga e falávamos sobre a área de recursos humanos, que é uma área em comum entre nós duas, né? E ela se lembrou de uma coisa que até a gente compartilhou da mesma experiência, de você abrir o jornal, que naquela época os anúncios de emprego eram feitos em jornal. E você abria o jornal e estava lá assim a frase: precisa-se de moça com boa aparência. Quem é da época do emprego de jornal vai se lembrar disso, né, Walter? Então imagina se nos dias de hoje publicassem algo assim. Eu vou dar uma pausa aqui de ler e vou contar para vocês. Eu fiz essa palestra domingo passado, né? Porque a semana é corrida, deixei pronto. E ontem saí com umas amigas e eu, conversando com elas me trouxeram uma situação da afilhada de uma das minhas amigas. E aconteceu essa semana. Ela foi contratada para um emprego. E quando chegou, era um emprego na parte de TI, né? E quando ela chegou, ela se deparou com uma situação que a fez abandonar. Ela é uma pessoa de uma índole assim maravilhosa, uma menina muito inteligente, uma menina bonita, uma menina que tem todas as qualidades. E ela tem o cabelo afro, né? Então, geralmente o cabelo afro ele é mais volumoso, né? Então, às vezes está preso, às vezes está solto, mas sempre muito bem cuidado, muito bem bonita, né? E ela se deparou com o comentário da chefe dela dizendo assim: você não poderia deixar o cabelo mais ajeitadinho? E não entendi. Um cabelo afro, ele era volumoso por sua natureza. E o que aquilo interfere na competência e na capacidade que aquela menina tem para desenvolver aquele trabalho? Ela é uma jovem. Será que tiveram o mínimo de cuidado de pensar o que poderia causar de efeito dentro dessa jovem que está ingressando no mercado de trabalho há tão pouco tempo? Um preconceito. Nós temos que quebrar esses padrões. Nós temos que quebrar. Cada um dentro da sua aparência tem a sua essência. E o que diz é a essência e não a aparência. E a única coisa que eu fiz essa noite foi rezar muito. Pedir muito a Deus para que ela não levasse aquilo por coração dela. Porque a pessoa que falou não sabe o quanto avassalador pode ser uma situação dessa para um jovem. Mas vamos continuar. Enfim, tudo me causava uma indignação e um questionamento interno muito ecoante aqui dentro mesmo. Porque na verdade eu nunca fui esse padrão de beleza que impunham, né? E sutilmente eu percebia que as pessoas mais belas acabavam por ter mais vantagens em algumas situações, né? E isso me levava sempre a refletir sobre as diferenças, fossem gritantes ou sutis, entendeu? Mas não eram justas. Mas voltando lá,
naquele Deus que conhecemos, justo, onisciente, onipresente, onipotente. O que está acontecendo com ele? Ele não é tão justo assim? Tem dia que ele está de bom humor e o outro ele não está muito para conversa e não faz as coisas direito? Esse Deus que eu vou acreditar? E aí acontece uma mágica para mim, na minha vida. Eu conheço essa doutrina e tudo fica tão claro para mim, tão evidente e tão simples. Deus tem o poder de tudo alterar, de tudo interferir, mas Ele nos dá a oportunidade de errarmos, escolhemos de que forma que nós queremos tentar consertar tudo isso. E vai reencarnação. Volta lá, filho. Eu te amo incondicionalmente. Você pode voltar e fazer diferente. Eu não vim destruir a lei, pois as leis divinas são imutáveis. A certeza da reencarnação, a certeza de uma nova oportunidade dentro da nossa escolha, do nosso plano reencarnatório, foi um divisor de águas na minha vida. Parei de olhar as diferenças sociais com indignação, passei a olhar como uma oportunidade de auxílio. Porque aqueles irmãos que estão vulneráveis dentro do contexto, que eles estejam inseridos, eles também estão numa missão evolutiva, escolhida por eles também. E se nós conseguirmos enxergar aquele irmão, tenha certeza que foi Deus que colocou ele ali para você enxergar, como oportunidade de você auxiliá-lo também, né? E isso é uma forma dele nos mostrar as suas leis, amar o nosso irmão como a nós mesmos, como forma de nos mostrar a oportunidade de evoluirmos, porque engana-se quem acha que quando executamos a caridade, estamos favorecendo ao nosso próximo. Estamos sim, auxiliando aquele irmão que necessita naquele momento, materialmente, né? Mas acima de tudo, nós estamos seguindo no nosso caminho evolutivo, colocando o nosso tijolinho lá na escada da evolução. Não temos que fazer a caridade pensando nisso, lógico, né? Não vou falar assim, deixa eu ficar aqui distribuindo sopa, né? E chegar em casa e colocar no meu caderninho um dia a mais na caridade. Não. Mas nós temos que fazer isso por amar o nosso irmão necessitado, dentro das leis de Deus. Existem ocasiões que nós costumamos usar a expressão, nossa, que dó, sinto dó de tal pessoa, né? Mas nós temos que mudar essa expressão. Eu me compadeço com a dor dessa pessoa. Eu me compadeço com a situação a qual essa pessoa reencarnou. Ter compaixão é um dos sentimentos ensinados, deixados por Jesus. Olharmos um outro com o olhar de o que eu posso fazer para melhorar isso para ele. Mas isso não precisa ser com o estranho não, viu gente? Do lado da gente tem pessoas que precisam desse nosso olhar, né? Nós não podemos ter dó da escolha dele, ter dó do que ele precisa passar aqui para evoluir. Temos sim que tentar ajudar dentro daquilo que Deus nos permitiu fazer. Porque ninguém pode mudar a lei. Eu não posso ir lá e dar uma nova vida para aquele irmão que escolheu aquilo para ele naquele momento, né? Então tem ocasiões que colocam sobre nossos olhos que achamos estranho demais. São muitas que nos deixam sempre com questionamentos, né? Um exemplo que devemos citar aqui é sobre o livre-arbítrio do nosso próximo. Nós temos pessoas que vivem nas ruas, muitos por falta de recursos mesmo, mas tem uma boa parcela dessas pessoas que estão lá por opção própria. Eu vi uma reportagem uma vez onde visitaram vários moradores de rua e entre eles muitos estavam ali por não querer acatar regras de convivência simples dentro da casa deles, né? E aí o repórter foi até a casa de uma das moças que morava na rua e lá encontrou uma mãe, a mãe dela triste, cuidando da filhinha dela, que também estava ali triste com a ausência da mãe. E mesmo no papel de mãe, a mãe dessa moça não conseguiu interferir no livre-arbítrio dela e ela foi morar na rua, né? Entende? Quando eu digo assim que nós nos colocamos em posição de ter dó da pessoa, nenhum de nós conhecemos qual a missão daquela filha com aquela mãe, daquela mãe com aquela filha. O que elas tinham que estar vivendo juntas aqui? Qual era a missão de resgate daquela mãe? Interferir
nas atitudes da filha e quanto ela não teve o poder para aquilo, né? Por N motivos. E a gente também não pode julgar qual delas falou, aquela mãe não educou certo. Não, porque isso faz parte do aprendizado delas, da vivência delas. Então ajuda, ponto, não julga, né? Um outro exemplo são crianças que estão em abrigos, que são adotadas por famílias dispostas a dar uma boa educação, a dar amor, acima de tudo, né? E acabam por passar por vários lares e todos impõem uma resistência de convivência tão grande que são devolvidas ao abrigo. Ou ainda famílias que insistem em ficar com essas crianças, eu já adotei, é feio devolver, né? E em nome do amor que depositaram naquela atitude da adoção, acabam por viver uma vida cheia de amarguras e imposta pelas atitudes da criança. É um espírito. A gente esquece que dentro daquela criança tem um espírito que vem de várias vivências, né? Então são missões. Não cabe a nós termos dó, e sim prestarmos nossa solidariedade, depositarmos nossas orações como forma de auxílio. Mas jamais Deus vai alterar suas leis em prol de qualquer filho, dentro do processo evolutivo. Conhecemos várias pessoas que perdem filhos e é uma das dores que eu, sendo mãe, não consigo dimensionar. O caminho que eles escolhem após o ocorrido geralmente são difíceis, pois é uma dor tão intensa que inibe o raciocínio dessa mãe que perdeu o filho, né? E elas são movidas pela intensidade daquela perda, pela intensidade daquela dor, e não é raro que questionem a Deus, que se revoltem, pois fomos criados na lógica reversa, né? Nós quem nos despedimos de nossos pais, nós não fomos ensinados a nos despedir de nossos filhos. Então imaginem que nós, mesmo com a doutrina estampada na nossa mente, não conseguimos explicar esses acontecimentos. Como chegaremos para essa mãe e dizemos assim: foi escolha de vocês, aceita. Você e seu filho tinham uma missão aqui com um tempo determinado e esse tempo expirou. Como nós vamos falar isso para essa mãe? É difícil demais. Limitar, nossa visão é limitada, onde contempla apenas essa existência. Nos faz duvidar muitas vezes dessa lei justa de Deus. Sejamos cientes da nossa missão. Por mais que desconhecemos nosso plano reencarnatório, estejamos respaldados nas leis de Deus, na lei do amor, nessa doutrina que tanto nos esclarece. Sigamos o caminho do bem, sigamos o caminho do amor, jamais tentemos destruir as leis de Deus. E que Deus continue a nos guiar e nos instruir nesse processo evolutivo. E nesse instante, vamos fechando nossos olhos para todos os eventos aqui desse plano terreno. Vamos abrindo nossos olhos para a espiritualidade. Vamos sentindo a presença de uma quantidade muito grande de irmãos que estão aqui, amorosamente nos tratando, desde quando entramos na porta dessa casa bendita que nos acolhe com tanto carinho. Vamos elevando um pouco mais nosso padrão de pensamento, para que possamos sentir a equipe médica que se coloca ao nosso lado, fazendo assim um check-up em cada um de nós, como forma de direcionarem o tratamento dessa noite. Vamos sentindo também uma outra equipe responsável por tratar a nossa parte espiritual. E ainda temos uma outra equipe para tratar a nossa parte psíquica. Essas 3 equipes estão nesse momento, cada um a seu tempo, tratando a cada um de nós. Vamos permitindo que assim o façam e vamos colaborando com esse momento, firmando nossos pensamentos naquilo que precisamos receber. Nesse momento, vamos nos concentrar na parte física. Peçam através de pensamento para que a espiritualidade interceda onde vocês sentem a necessidade e que intercedam também onde vocês desconhecem,
mas eles sentiram a necessidade. Vamos agora nos concentrar na parte psíquica. Vamos pedindo para que tire de nós os pensamentos improdutivos, as angústias, as tristezas. Peçam em pensamento, deixem eles intercederem por nós. E agora vamos para a parte espiritual. Vamos deixando que esses irmãos de luz possam fazer uma verificação em nossas necessidades espirituais e que intercedam por nós. E já terminando esse tratamento, vamos sentir a presença de nosso mentor, que se posiciona na nossa frente e amorosamente vai nos aplicando um passe como forma de finalizar esse tratamento. E nessa energia amorosa, nessa energia que nos restaura, nos equilibra, nós vamos encerrando o tratamento dessa noite, oferecendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente de praticar. A Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês podem seguir em paz para a sua casa, acompanhado dessa espiritualidade amiga. Graças a Deus e graças a Jesus.